Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. Estamos aqui para ser canal de Deus na sua vida. Queremos falar daquilo que a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus é vida. Amém. É uma palavra que nos alimenta, que nos renova, que nos traz conforto para a alma. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Espero que, de fato, esse programa seja bênção para você. E que você possa também não apenas ouvir, mas compartilhar com outros. Amém? Hoje a gente vai falar sobre filhos convertidos aos pais. E eu quero já começar lendo aqui um texto bíblico que fala sobre isso. Esse texto está em Malaquias, que é o último livro da Bíblia, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha, é uma promessa. Isso aqui Deus está falando que é Ele que vai fazer. Então, há um mover que envolve pais e filhos. E hoje nós queremos falar do ponto de vista do filho. Então, como que os filhos devem lidar com os pais? Como fazer para reconectar com o coração do seu pai? Será que aquela situação que aconteceu no passado é possível reverter a consequência dela? É possível converter o coração dos filhos aos pais? Eu creio que sim, porque a Bíblia afirma isso. Agora, é claro que nós lidamos também com fracassos. Pais erram, filhos erram. Você sabe qual é uma grande tendência? É culpar os outros pelos seus fracassos. E isso acontece também com os filhos. Então, é comum filhos culparem os pais pelo seu fracasso ou pela maneira errada com que ele se relaciona ou algo de ruim que tenha acontecido na sua vida. Mas, sabe, isso não é algo moderno, não é da nossa geração. Isso começou lá no Éden. Então, lá no Éden, aquele primeiro homem, aquela primeira mulher, eles culparam um ao outro por uma escolha errada que cada um fez. Então, tudo que nós vemos hoje em relação a esses relacionamentos quebrados, interrompidos, é fruto do pecado. Porém, nós cremos que para Deus não há impossível. Então, você como filho, você não precisa ficar culpando seu pai, sua mãe, ainda que eles possam ter errado muito com você. Não é esta a questão. A questão aqui é, e agora? O que Deus pode fazer? Amém? Então, eu creio nessa promessa. E eu gostaria de convidar você para ouvir o testemunho aqui das pastoras que estão comigo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Será que é possível mesmo? Como os filhos podem converter o seu coração aos seus pais? É sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? E eu tenho aqui comigo também as pastoras, a pastora Dalva, a pastora Marília, a pastora Valéria, que são mulheres também que tiveram o seu coração convertido aos seus pais. E você vai ouvir daqui a pouquinho o testemunho delas, tá bom? Então, eu gostaria de começar permitindo também, trazendo uma pergunta aqui sobre esse tema, para que elas pudessem comentar sobre isso. Será que é possível converter o coração aos pais, mesmo quando os pais tenham cometido um erro muito grave? Vou começar aqui com a pastora Dalva, nossa especialista em família. A pastora Dalva tem testemunho, né, na sua vida e também com seus filhos. O que você acha disso, pastora Dalva? É possível, sim, pastora.
essa conversão? Eu acho que o primeiro, como a gente sempre comenta, a senhora sempre diz, é uma obra do Espírito. Né? Começa uma obra do Espírito, mas também começa com o entendimento de que eu não honro e eu não me converto ao meu pai simplesmente pelo que ele fez ou porque ele não fez, mas pela posição que Deus o colocou. Eu acho que esse entendimento já traz muita clareza da posição do meu pai e da minha posição. Isso é verdade, porque quando você reconhece a posição e não o erro, né? Sim. Normalmente, quando filhos têm um relacionamento distante dos pais, ele foca no erro. Sim. Aquilo que o pai fez, aquilo que aconteceu no passado, ou algo assim que tenha desencadeado, né? Aquele sentimento e aquela situação que às vezes fica até meio constrangedora. E as pessoas acostumam a viver assim. Incrível como as pessoas acostumam a viver com algo ruim, né? E acham que é assim mesmo. E hoje nós vemos mais ainda, né? Não sei se você percebe, há uma divulgação da mídia, dos filmes, das propagandas, e até uma militância política também em ter que responsabilizar os pais pelo fracasso, pelos erros dos filhos. E os filhos compram, né, essa mensagem e se colocam na posição de vítima. Marília, você percebe isso hoje? Né? Você, pastor Naô, trabalharam muitos anos, né, com jovens, e os jovens vêm para a igreja, muitas vezes, com essa ideia, né? E com essa conta em aberta, né, em relação aos pais. Como é que você vê isso? Porque você também se converteu, seus pais não eram crentes, e eu penso que você também tinha ali algumas contas para ser quitadas, né, com seu pai. Como que você vê essa questão hoje, de uma maneira geral, em relação aos jovens que estão na igreja? Em geral, pastor, eu penso que é o espírito desse século, né? É o espírito da independência, da rebeldia. Então, hoje, como você mesmo disse, a mídia, né? Hoje, rede social, existe uma mensagem, né, explícita. Antigamente era meio que subliminar, hoje é explícita, né? Do filho que toma as decisões, né? Que fala mais alto, que não se submete. Então, nós lidamos, né, com jovens, muitas vezes, com esse espírito. É por isso que nós precisamos orar, né? Porque a rebeldia é o espírito. Então, nós precisamos orar para que realmente os jovens tenham essa experiência, né? Essa experiência de conversão ao Senhor, em primeiro lugar, porque aquele que se converte ao Senhor vai se converter ao seu pai. Né? Porque, ao contrário do espírito de rebeldia, nós temos em Cristo o espírito da submissão. Né? E a Bíblia fala que Jesus ele submeteu em tudo. E quando ele era filho, já com 12 anos, ele submetia os seus pais. Então, nós estamos aqui para dizer para essa geração, né, que nós não vamos andar olhando para os exemplos e o modelo deste mundo, mas olhando para a palavra e para o exemplo de Cristo. Existe uma frase... Eu muito desse... Pode falar, Vou pegar aqui uma deixa, né, disso que a Marília falou, porque Jesus é o nosso modelo. Exatamente. Jesus é o nosso modelo em tudo. E ele também é o nosso modelo como filho. Porque Jesus, ele é Deus, mas Jesus também é homem. Então, ele veio, ele nasceu, né, de uma mulher, e ele tem essa vida humana também, esse lado humano, ainda que hoje ele é glorificado e nós seremos como ele, mas Jesus, ele obedeceu em tudo. E é interessante, né? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele submeteu aos pais. E no momento em que é mencionado isso, é quando Jesus tinha 12 anos de idade, em que ele estava separado dos pais, ele não se perdeu dos pais, na verdade, ele estava ali consciente, né? Ele estava conversando com os doutores da lei, que conheciam tudo da lei, significados e as implicações, e ele estava ali conversando de igual para igual, porque Jesus era quem tinha escrito a Bíblia, então ele sabia tudo sobre a lei. E naquele momento, ele já tinha consciência de quem ele era. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus sabia mais do que Maria e José, e mesmo assim ele submeteu a eles. Esse é um exemplo lindo de filhos, porque a tendência de muitos filhos à medida que eles vão crescendo e eles vão se tornando mais instruídos do que os pais, aí eles começam a ignorar os seus pais e acham que não precisam mais submeter
e nem obedecer. Um exemplo lindo também foi quando ele é batizado por João Batista, né, pastora Márcia? Que Jesus, João Batista, falou assim, nossa, eu que deveria ser batizado por você, porque ele reconheceu, né, que João Batista tinha vindo ali primeiro. Acho que o Espírito de Cristo, né, esse espírito de submissão, né, de se humilhar, é que nós precisamos ensinar para os nossos jovens. Acho que é um espírito de coração ensinável. Isso. Que os filhos perdem. Perdem. Eles perdem à medida que vão crescendo, e quando a Bíblia fala que a vontade de Deus é converter o coração dos filhos aos pais, eu acho que passa por esse caminho de manter um coração ensinável. Pastora Dalva. Existe uma frase que muitos jovens dizem, pastora, é que o meu pai e a minha mãe, não, eles não entendem, eles são ultrapassados. Não, eu não vou falar disso, eles não entendem. O que os filhos não entendem é que a sabedoria, ela é muito preciosa e ela não passa. Seu pai pode não entender de internet, pode não saber mexer no celular, que eu sei que a maioria dos filhos ensina os pais a mexerem, mas o fato é, preciosidades que os pais têm, os filhos não podem perder. E, às vezes, eles perdem por achar que estão ultrapassados. E a internet não traz sabedoria. Não. Experiência traz. Sim. Não quer dizer que o fato de ter experiência você se torna sábio automaticamente. Porém, a Bíblia diz que sim, que o fato dos pais serem mais experientes, isso dá a eles mais autoridade para falar, sim. Pastora Valéria, a gente estava falando aqui sobre esse exemplo de Jesus, que aos 12 anos, Sim. ele tinha um coração correto em relação aos pais, diferente de muitos filhos hoje, nessa faixa etária da pré-adolescência, que já começam, muitas vezes, a demonstrar um coração resistente para com os seus pais. Você trabalha na escola, na educação, muito nessa faixa etária, né? Infância e adolescência. Isso. Você vê hoje, na nossa geração, uma necessidade urgente dos filhos terem os seus corações convertidos aos pais? Vejo. Eu acho que isso é urgente, até porque nós temos que dar crédito ao que a Bíblia diz. E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. E essa questão, pastora, de converter o coração, que foi o texto inicial que a senhora leu, quando nós rejeitamos, ou os pais que Deus nos deu, ou os filhos que também Deus nos deu, nós estamos rejeitando a soberania divina, né? É interessante que lá na escola a gente trabalha com princípios bíblicos. E um dos princípios que nós trabalhamos é a soberania. E sempre que a gente for estudar sobre como ensinar princípios para os nossos alunos, um dia nós paramos e falamos, gente, quase tudo quanto é princípio que a gente estuda aqui significa lidar com algo que temos que fazer. Mas a soberania divina, não. Porque quando a mordomia, eu tenho que cuidar das coisas, entendeu? A aliança, eu tenho que demonstrar união com o meu irmão, com o meu pai. Mas e a soberania? Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que simplesmente submeter. Submeter a ordenação divina, só um pouquinho, pastora Dalva. Submeter, e eu creio que uma vez eu estava ensinando no Domingo Kids, a lição de Reis e Profetas, onde falava assim, quem ouve conselhos se torna sábio. E eu nunca esqueci aquilo, porque qual que é o melhor conselho? O melhor conselho é daquelas pessoas que conhecem a Deus, e o melhor conselho é aquele que diz o que a Bíblia diz. De um pai que conhece a Deus. De um pai que conhece a Deus. Porque realmente você une conselho, você pode completo ouvir. que a Bíblia diz. Sim, A pastora Valéria citou um texto que está em Efésios 6:1. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto, pastora? Que ele começa assim, filhos, obedecei, é uma ordem. A vossos pais, no Senhor. Não obedecer porque seu pai é bom, porque seu pai te dá dinheiro, porque seu pai cuida, no Senhor. É incondicional. Incondicional. Né? Isso. Pois isso é justo. O Senhor está dando uma ordem, porque isso é justo, faça. E depois ainda vem a bênção. Porque se você fizer o primeiro mandamento, você vai viver muito. Então, além do Senhor estar te dando o caminho da bênção, Ele está te falando, meu filho, vai por aqui. Não siga o mundo, siga a palavra. É verdade. Agora, é interessante a gente perceber também que o alvo do diabo é ferir as famílias. Porque a vontade de Deus é ter famílias fortes, famílias abençoadas. É isso que a Bíblia diz. E
a Bíblia dá instruções bem específicas para pai, para mãe, para o marido, para a esposa e para os filhos. Porque isso mostra o interesse de Deus É verdade. em que eles sejam cúmplices e É convertidos uns aos outros. É. Por isso é tão importante falar. E hoje nós estamos dando ênfase aqui do ponto de vista do filho. Então, filhos com o coração convertido aos seus pais. Então, eu quero trazer aqui, então, à memória uma ação maligna que se repete de geração em geração. Porque, normalmente, erros, falhas e conflitos graves acontecem, muitas vezes, na infância e na adolescência. Sim. É. Não é verdade? Sim. Ou erros que os pais cometem, ou coisas que eles deveriam fazer e não fizeram em relação aos seus filhos. E muitas situações traumáticas que, às vezes, os filhos passam em relação aos seus pais e que vai determinar aquele relacionamento cheio de conflitos, né, no futuro. Ou seja, coisas mal resolvidas, né, que ficam ali. Agora, a infância e a adolescência, às vezes, também não é um tempo ali de tanta maturidade para que os filhos possam enxergar isso e lidar de uma maneira apropriada. Mas depois, quando eles crescem, deveriam fazer. Sim. Então, filhos que se convertem a Cristo devem também converter o seu coração aos seus pais. É isso que nós entendemos. Agora, eu queria falar aqui de uma maneira bem específica, né? Como que um filho que é convertido a Cristo pode converter o coração ao seu pai? Eu gostaria que vocês mencionassem aqui, mas antes eu queria mencionar aqui uma palavra que está no meu coração, que é a parábola de Lucas 15. Porque Jesus contou essa parábola e ele fala ali do pai, fala dos filhos. E eu queria trazer aqui do ponto de vista do filho. Porque eu acho que quando você ama alguém, você quer estar perto dele. E isso em relação aos pais da mesma maneira. Quando os pais amam os filhos, eles querem ficar perto dos filhos. E quando os filhos amam os pais, eles também querem ficar perto dos seus pais. Ainda que à medida que vai crescendo, isso vai mudando, né? Mas o desejo de estar perto ainda continua. Mas aquele filho ali da parábola, né, de Lucas 15, ele não queria mais ficar com o pai. Ele pede a herança e o texto fala que ele foi embora para uma terra distante. Parábola Ele do filho queria pródigo, né? distância do pai. Isso mostra que tinha algo errado. Tinha algo errado nesse filho. Porque o problema ali começou com o filho. O pai não tinha feito nada de errado. Mesmo quando os pais acertam, os filhos ainda conseguem inventar alguma coisa, né? Algum conflito. Mas esse filho aqui, ele não queria ficar perto do pai. Valéria, você vê que isso já é um sinal de conflito? Quando filho ou filhos não querem relacionar de uma maneira muito próxima com seus pais? Certamente. Isso já é um conflito, a guerra dos relacionamentos, né? A nossa geração, ela está contaminada com esse tipo de rebeldia, insubmissão, desobediência. Por quê? Porque não quer abrir mão da vontade. Tem um ego muito grande. Mas isso, infelizmente, isso é muito respaldado hoje na escola secular, onde o homem é o centro, a minha vontade tem que prevalecer. Egoísmo. Sabe, é tudo muito voltado para você, ninguém mais submete. Interessante que a senhora falou que Jesus, ele é o nosso modelo, também o nosso fundamento. E Jesus, a Bíblia registra que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Mas você sabe que hoje existe uma teoria que eu não posso sofrer. Você falou dessa questão do egoísmo. Os filhos são ensinados mesmo assim. São. É uma geração egoísta. Voltada para o seu próprio prazer. Agora, eles não podem ser contrariados. Com nada. Na hora que o pai fala não, aí o filho já se arma contra o pai. Como é que você vê isso, Marília? Essa questão mesmo dos filhos já serem doutrinados. E o mundo doutrina mesmo, não é verdade? Mas, muitas vezes, os filhos já vão se armando contra os pais, né? E isso vai gerando esse distanciamento. E daí a necessidade realmente de converter o coração Exato. do pai ao filho. Quando você se converteu, você percebeu
uma necessidade de converter seu coração ao seu pai? Completamente. Eu morava longe, né? Morava sozinha com minhas irmãs em Goiânia para estudar e meus pais moravam longe. Eu me lembro, gente, tem vergonha de falar, mas aqui é o lugar, né? Que meu pai às vezes chegava e assim, mesmo estando um tempo sem encontrar, eu queria tanto assim, né, sair, ficar com as minhas amigas, que ele chegava da chácara com sacola pesada, com tanta coisa para a gente, queijo, ovo, aquelas coisas. E assim, eu recebia ele logo, mas assim, eu queria, né, despachar ele logo, né, porque eu queria fazer minhas coisas. Então, eu estava realmente, quando eu me converti, eu tive esse choque, né, de valor mesmo, de olhar para o meu pai, depois Deus me mostrou, né? O valor dele, de vir, de manter a gente aqui, que era a linguagem de amor dele. Né? Então, eu pude, assim, arrepender. Trazer a provisão, né? Eu pude me arrepender, porque o Senhor abriu os meus olhos. E, às vezes, os filhos não valorizam coisas tão básicas. Exatamente. Porque é aquele pai que ele dá provisão. Né? Recentemente, eu fiz a entrevista com meu pai e foi uma coisa que eu reconheci. Né? E que ele sempre foi um pai presente. Eu tive um pai que estava lá dentro de casa. Então, eu acho que isso é bênção. É bênção. É verdade. E, às vezes, os filhos não Verdade. reconhecem nem isso. É. Ele foi um pai que, mesmo diante das dificuldades, pressões ou problemas conjugais que certamente ele teve com a minha mãe, ele ficou lá, ele nunca foi embora. Eu acho que pais que tiveram filhos, né, que tiveram pais presentes dentro de casa, já é uma razão para você agradecer. Muito. E você mencionando também pais que foram provedores, Isso. né? Sustentaram a família, trabalharam, pôs comida na mesa, pagou Graças estudo. a Deus, né? Então, isso é bênção. É verdade. Porque ele estava cumprindo o papel de pai. Mas, muitas vezes, os filhos querem olhar para aquelas coisas que ele não fez. Para os defeitos. Talvez ele não foi perfeito, mas, assim, o básico ele fez. Sim. Né? Agora, vocês já perceberam também onde que começa isso? Onde que começa esses conflitos que os filhos vão aceitando e vão construindo, né, em relação àquela imagem negativa dos pais? Eu sei que, às vezes, tem pais que cometem erros mesmo, graves. Violência, maus tratos, né? Eles batem nos filhos e tantas coisas que, às vezes, geram traumas. Mas nós não chegamos lá ainda, nesse pai. Esse é o extremo. Mas nós estamos falando de pais aqui que têm ali a boa intenção. Mas eu creio que o problema começa em pensamentos. Porque o diabo, ele age na mente. Então, a mente e os pensamentos é a matéria-prima para o diabo colocar um contra o outro. E pensamentos errados em relação ao pai. Então, às vezes, vem de uma situação. Né? De uma situação que, às vezes, o pai faz, pode ser uma surra que o filho levou, e o diabo vem e usa um pensamento na mente. Seu pai não gosta de você. É verdade. É verdade. Não, se seu pai te amasse, ele não ia bater em você. Exatamente. Não, o seu pai é assim. Aí aquele pensamento fica lá. Uma vez que você aceita, aquele pensamento vai crescer. Porque ele vai ser reforçado pelos erros que virão também. Então, Verdade. a criança e o adolescente, às vezes, não sabem lidar com isso, mas adultos sabem. Então, nós precisamos também orientar. Eu acho que, às vezes, os pais também precisam ter aquela conversa ali, né, com o filho, para ajudar a entender e interpretar uma situação, para não permitir espaço, né, para o diabo. Então, Pastora, agir. a senhora estava falando questão dos pais, eu também eu sei que agora o nosso foco não é os pais, mas assim, a permissividade é muito danosa para que o filho depois honre o pai. É impressionante como que eu acompanho também algumas situações onde o filho não pode ser contrariado. O pai não admite que você contrarie o filho, a mãe não aceite que você admoeste, eu estou falando do ponto de vista educadora. Na Isso hora é que a muito escola vai aplicar uma disciplina, Exatamente. o pai vai na escola e briga. E toma partida do filho. Do filho que está sabe, errado. Que está errado, endossa o erro. Sabe? A Isso nossa é muito geração não conhece o que é honra. Eu acho que o grande problema do que você colocou é que essas crianças elas vão crescer sem não conseguindo ouvir não.
e sem frustração. Então, quando elas vão crescendo... Não pode ser frustrada em Elas não nada. podem ser frustradas. Nem em contrariada. todos os sentidos. Tanto na escola, quanto no trabalho, onde ela passar. E essa questão... Inclusive, no relacionamento com os pais. Ela não pode ser contrariada. E aí, muitas crianças, pastor, elas acham que o problema é o pai. Talvez o problema é o pai por esse motivo, Pela por não permissividade. contrariá-lo. Mas o problema que ela não enxerga é que ela é egoísta. E que ela não se submete porque ela é egoísta. Dalva, Então, vamos isso- falar aqui para os filhos, porque Sim. essa permissividade é do ponto de vista do pai. Isso. Claro. Mas eu queria falar hoje, então, em relação aos filhos. Sim. Como que esse filho, então, vai lidar com isso, né? Porque como que ele vai converter o coração ao seu pai? Ele vai ter que converter ao Senhor Jesus. Dar crédito à palavra de Deus. Você sabe, tem um versículo aqui em Provérbios que diz o seguinte: ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Interessante, você não honra nem aquela pessoa que você veio dela. Né? Gerar uma coisa... A gente traz muito isso para a nossa realidade espiritual. Eu fui gerado no pai espiritual, eu fui gerado em Cristo. Mas alguém também te gerou do ponto de vista natural. Você tem uma ascendência e que você tem o poder até de abençoar. Entende? Então, assim, nós temos que começar a enxergar do ponto de vista de Deus. É verdade. Eu E acredito que reconhecer, pastor. Eu acho que nós precisamos reconhecer diante de Deus aquilo que nós não temos, aquilo que nós estamos errando. Porque eu acho que muitas vezes Ser relacionamentos... grato por ter um pai, por exemplo. Isso. Reconhecer. Isso é uma coisa que eu já fiz muitas vezes, já orei, e principalmente assim, aniversários e datas, e agradeci. Senhor, eu quero te agradecer porque eu tive um pai. É verdade. Nossa, eu já E agradeci assim, demais. pai é algo que você não escolhe, é Deus que escolhe para você. Exatamente. é verdade. Agora, eu acho que uma das formas dos filhos converterem o coração dos pais é aceitar os pais incondicionalmente. Isso, aceitação. Porque essa ideia, se eu tivesse um pai melhor, se o meu pai tivesse, né, feito isso. Então, assim, eu acho que tem que sair desse discurso, né? Se eu tivesse. Essa oração de gratidão tem tanto poder, né? Eu sempre falo sobre isso. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não fez uma oração de poder, né? E no meu nome eu ordeno, né? Viva, não. Ele falou, Senhor, graças eu te dou. Eu sempre falo, a oração de gratidão tem um poder para transformar morte em vida. E eu acho que Deus pode transformar o seu pai. Porque, às vezes, você não concorda, às vezes ele ainda não teve experiência com Deus, ou já teve, e não tem os olhos abertos, e você ainda, né, se relaciona com ele com esse sentimento e com essa atitude mesmo de desprezo. Mas muda o seu coração, porque quando você tiver um coração grato a Deus, Deus pode mudar o seu pai. Eu penso que quando nós servimos também os nossos pais, pastor, eu acho que tem muitos jovens e adultos que eles não querem mais servir os pais. Eu acho que é uma forma de converter o coração. Aqui, nossos pais, às vezes, nem precisam. Eu fico vendo, às vezes, os meus pais, eles, graças a Deus, estão bem, mas a gente faz questão de ir lá e servi-los. Né? O Luiz tem uma coisa assim, sempre de querer dar algo para o meu pai e para minha mãe. E aí, um dia nós fomos lá e os pneus do carro do meu pai estavam carecas. Mas meu pai jamais pede, nem minha mãe. Minha mãe, até para receber, ela tem dificuldade. E aí o Luiz pegou o carro do meu pai e falou, eu posso ir ali no carro do senhor? Ele foi lá, trocou os 4 pneus, voltou com o carro. E aí meu pai, mas você não precisava fazer isso. Aí o Luiz falou, realmente, eu não precisava. Mas eu fiz questão de fazer. Então, eu acho que esse desejo de servir. Aqueles que nos serviram um dia. É verdade. Né? Os nossos pais nos serviram. Servir, é verdade. E parar de Aprender a cobrança servir, também, né? E aproximar também, né, pastora Márcia? Porque, às vezes, essa diferença... Alguém tem que ter iniciativa, né? Essa lacuna, ela vai só crescendo pela indiferença, né? Pelas cobranças. Agora, se você tem luz e de que você precisa aproximar, então, aproxima, vai programar alguma coisa Tem uma junto, atitude, vai né? jogar bola, vai jogar um futebol. Olha, eu estou me lembrando aqui, quero até sugerir para você, que está nos ouvindo, tem um filme que ele chama, é a história de como foi escrita uma música, né? Que em inglês é I Can Only Imagine, que em português eu só posso imaginar, né? Seria a tradução. E essa música foi traduzida também para o português. Mas ela conta a história de um filho. Um filho que teve um pai violento e
e que ele cresceu com muita raiva, muito rancor, muito ódio do pai. E essa história ela vai acontecendo, só que depois esse filho torna-se adulto e ele tem ali uma experiência com Deus e ele começa também a desejar que o pai tenha essa experiência. E o pai ouve o filho depois, ele é um cantor, se torna um cantor, cantando uma música, né, um hino na igreja, e ali o pai ouvindo pelo rádio aquela música, aquela canção, ele tem uma experiência com Deus e ele se converte a Deus e ele se torna um outro homem. Então, o filho, depois que o pai morre, ele escreve essa canção, contando que o pai se tornou, no final, aquele pai que ele sempre sonhou que ele fosse. Mas, como a Bíblia diz, né, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, é uma história muito bonita e foi real. Mas que, às vezes, é a história de muitos filhos, né? Filhos que estão nos ouvindo aqui. E estamos hoje aqui para deixar essa mensagem para você. É da vontade de Deus que você converta o seu coração ao seu pai. E a gente quer continuar falando sobre isso. Como que é possível? Talvez aqueles filhos que tiveram um pai muito ruim, um pai ausente, um pai que falhou de uma maneira muito grande e que afetou a vida dos filhos. Será que é possível? Bem, a gente vai falar sobre isso e eu quero pedir para você ficar ligado, conectado, e a gente volta daqui a pouquinho, ok? It's an amazing song. Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess. Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this? You know, I've never told anybody my story. When I was 11 years old, life was tough. Where's Mama? She's gone. She don't want me no more. And she don't want you neither. And I've always loved music. And I found some songs that I held on to. They gave me hope. Mercy me, that can't be his real voice. Because I needed it. Dad, I can do this. No, you can't. And you're gonna blink your eyes and you're gonna realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream. I'm leaving, Shan. I want you to know that I pray for you all the time. And I hope that you find whatever it is that you're looking for out there. What are you running from? My dad. Then write about it. Let that pain become your inspiration. I have some stuff I need to sort out. And I deal with it the only way I know how. And that's to write a song. You hungry? Set the table. What is this? I want to make things right with you and me. My dad was a monster, and I saw God transform him. You have a gift, real gift. I didn't think that God could do that. And so I wrote this song for my dad. Bem, nós estamos de volta e estamos compartilhando hoje sobre filhos convertidos aos pais. De fato, é um grande desafio e para alguns parece até algo impossível. Porém, para Deus não há nada impossível. Amém. E é da vontade de Deus que os filhos tenham o seu coração inclinado, convertido, amalgamado com os seus pais, em amor, em perdão, em honra. E nós estamos falando de algo que está na palavra. Malaquias 4 traz essa promessa. É Deus falando, eu vou fazer, não é você, eu vou converter o coração do pai ao filho, mas também dos filhos aos seus pais. E nós reconhecemos que vivemos numa geração em que os filhos, às vezes, já crescem alimentando uma rebeldia
E muitas vezes todos esses valores mundanos, ensino, a mídia, tudo coopera para distanciar mais ainda. Porém, o Espírito Santo está aqui na Terra. Quero lembrar isso a você, o Espírito Santo não foi embora. Ele está aqui e ele opera no nosso coração. Amém. Então, filhos que têm o seu coração convertido a Cristo devem e podem converter o seu coração aos seus pais. A questão é, como? Então, nós estamos comentando aqui maneiras práticas em que os filhos demonstram que têm um coração convertido aos seus pais. E eu já quero começar esse segundo momento aqui falando de uma maneira muito prática, o perdão. Para que você possa ter o coração convertido ao seu pai, é preciso perdoar. Alguns filhos tiveram pais razoavelmente bons. Eu digo razoavelmente porque todos os pais cometem erros. Mas, mesmo aquelas pequenas falhas ou coisas ali que afetaram o relacionamento, depois se torna um motivo para filhos se tornarem distantes, né? E sem amor, sem honra em relação aos seus pais. Agora, tem aqueles outros que têm assim, uma montanha, né, de coisas para acusar os seus pais, porque realmente cometeram erros de abuso, de violência, maus tratos e tantas coisas ruins que pais cometem. Só que isso não é motivo, porque a Bíblia fala que, assim como o Senhor nos perdoou, né, nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. E eu queria, então, que a gente comentasse aqui a respeito dessa necessidade. Eu acho que um filho que tem um coração convertido ao seu pai é um filho que decide perdoar aquilo que o pai fez. E eu queria que a gente comentasse aqui. Quem teve que fazer isso? Vou começar aqui com a Valéria, porque eu sei que a Valéria também, ela passou ali com a separação dos seus pais, foi algo que afetou muito a vida dela. Ela se converteu primeiro, né, Valéria? Sim. E depois o seu pai se converteu, que é uma Sim. história linda, né? Mas primeiro você teve que converter o seu coração ao seu pai, né? Sim. Fala um pouco sobre essa questão do perdão. Sim. Pastora, quando nós convertemos, é impressionante como que o Espírito Santo vai te amolecendo. Ele vai te quebrantando e ele vai abrindo os seus olhos. Você começa a enxergar coisas de uma maneira diferente do que você enxergava antes. E o Espírito Santo começou, no meu caso pessoal, a me mostrar como meu pai tinha sido um bom pai. Porque antes eu só olhava para ele como aquele que errou, como aquele que falhou, como aquele que traiu a minha mãe e nos deixou. Só que, depois que eu converti, o Espírito Santo começou a me mostrar como ele foi um bom pai sempre, em todo o tempo. E eu comecei a honrar ele. E, a partir do momento que eu comecei a honrar, como eu recebi benefícios disso. Né? Eu me lembro que, quando o meu esposo estava doente, em São Paulo, e fez um transplante no Hospital Albert Einstein, sabe quem era a pessoa que estava do meu lado, no exato momento que meu esposo estava recebendo uma medula óssea? O meu pai. E ele não estava querendo mais andar de avião, ele já sofria do coração há algum tempo, mas ele se imbuiu de coragem, venceu o medo e subiu e foi lá. Ele falou: hoje eu queria estar aqui do seu lado, para que você soubesse que você tem um pai. Que lindo. Então, assim, num dia muito difícil, eu já estava convertida ao Senhor Jesus, mas tinha ali um representante. Deus providenciou um representante para estar ali. E eu comecei a liberar perdão para ele. Teve uma outra experiência que Deus também me levou a conversar com ele ali no hospital e pedir perdão para ele, porque eu tinha confrontado meu pai 2 vezes de maneira muito séria, muito severa. Uma vez foi quando ele ainda estava com a minha mãe, aprontando, e eu virei para ele e falei assim: você pega a sua mala e sai de casa. Então, assim, eu tive essa experiência horrível. Você tinha quantos anos? 18. Né? 17 para 18. Eu falei para ele: olha, nós não queremos mais o senhor aqui. Mas ele estava ali, com os erros, mas estava honrando a família e não tinha nos deixado. E eu falei para ele: eu não quero mais o senhor aqui. Embora ele não foi um bom marido, ele era um bom pai. Sempre.
sempre foi um bom pai. Mas é difícil separar isso. Eu não entendo. estava conseguindo separar. Uhum. E aí eu falei para ele sair de casa. Ele ficou muito magoado comigo. E numa outra ocasião, eu já era convertida, nós ficamos sabendo que a mulher que estava morando com ele estava aprontando muito, roubando dele, ele não acreditava em nós. E aí eu sei que eu sentei ele lá no gabinete do meu irmão, cheguei o dedo no rosto dele e falei, hoje o senhor vai ouvir tudo. Nossa, mas como isso me custou depois? Filhos jamais deveriam fazer isso. Jamais. Né? E o Senhor falou Filhos não pedem comigo. os pais para sair de casa, o pai. E filhos também não falam tudo para os seus pais. E depois o Então, Senhor Valéria, ministrou ao meu coração. Como que você lidou com isso, com uma nova criatura? Depois eu pedi perdão para ele. E o Senhor mostrou para ele, falou, olha, se você não submete às autoridades que eu coloco como meu representante, como você vai submeter a mim? E o Senhor falou claramente comigo, você vai ensinar as pessoas a honrar e obedecer e jamais confrontar os seus pais, porque isso não é bom. É verdade. Olha, eu sei que muitos filhos, adolescentes e adultos também são apaixonados em super-heróis, né? Criança, nem se fale. Então, aquela ideia de ser imortal, né? De viver para sempre, ter poderes e tudo, é algo que já está ali dentro do coração do homem, porque foi Deus que deu. Deus criou o homem para a eternidade mesmo. Mas, sabe, a Bíblia fala de maneira muito clara que, e é o único lugar que fala, se você quer viver bem e você quer ter uma vida longa, aprenda a honrar os seus pais. Exatamente. Então, você jamais irá honrar se você não perdoar. Pastora. Queria falar mais sobre essa questão do perdão. Eu ia falar isso, porque nós sabemos, né? A gente prega sobre isso. O diabo, ele é estrategista. Por quê? Porque ele vai usar sempre as pessoas mais próximas para trazer... Para ferir, porque quanto mais próximo for, maior é a ferida. É verdade. Né? Nós falamos, se algum louco da rua, do outro lado da rua, te xingar, né? Te bater. Aí você vai falar, esse cara é louco, entra para o ouvido, sai para outro. Mas se o seu pai faz isso, se a sua mãe faz isso, aquilo dói, aquilo fere. Então, nós precisamos, eu acho que é preciso dizer que o perdão ele é uma decisão. Não é porque eu sinto vontade ou porque eu quero. Não, porque o Senhor diz na palavra, perdoai uns aos outros. Porque se você não perdoar, né, os seus pecados serão retidos, porque esse é um princípio espiritual. Agora, sabendo que o diabo ele é estrategista, nós precisamos saber que nós não temos inimigos de carne e sangue. O meu inimigo não é o meu pai, não é a minha mãe, é o diabo que usou a vida dele para me ferir. E eu acho que isso é uma revelação que os filhos precisam ter. Porque, às vezes, olha para o pai, olha para a atitude, olha para o erro, né? Mas o diabo ele está por trás das circunstâncias. Então, você tem que se levantar e resistir ao diabo, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pastor, é verdade, é uma decisão. A sua mente tem que se converter. Isso. Os seus sentimentos podem ainda estar lá. É o ferro, como né? aquela experiência do ferro. Que está quente. O ferro, quando está quente, você tira da tomada, então você desligou, desconectou. Mas ele vai esfriar aos poucos. Isso. Então, às vezes, o sentimento ali, ainda tá de rancor, de tristeza, até de raiva, às vezes ainda permanece depois que você se converte a Cristo. Mas quando você tira da tomada, ou seja, você decide perdoar na sua mente, é uma decisão consciente. Você vai experimentar depois liberar esse relacionamento restaurado, Amém. Que é obra do Espírito Santo. Amém. É verdade. Doutora Dalva. Tem muitas barreiras que o diabo ele coloca entre filhos e seus pais, que muitas vezes essas barreiras permanecem a vida toda. Porque até mesmo quando o filho se converte, ele às vezes é muito cheio de justiça própria. E ele acha que o pai não merece. Ele é a vítima. E ele Às é a vezes vítima. é a vítima. Sim, e que o pai não merece. Mas a questão não é quem é a vítima e quem merece. A questão é, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu preciso quebrar a barreira que o diabo colocou. Então, a gente sempre fala nos encontros para as crianças, né? Que o diabo ele se esconde atrás das pessoas e usa pessoas para feri-las. Só que, às vezes, é fácil falar para o outro, né? Mas quando é comigo, eu não enxergo o outro. Eu não enxergo o diabo, eu só enxergo o meu pai ou a minha mãe. E eu percebo que, em muitas circunstâncias, os filhos eles precisam tomar essa decisão sem olhar o retorno. Sem, meu pai vai mudar. Não espere ele mudar. Perda.
Na verdade, quem libera perdão é aquele que sofre o decide dano. Sofrer o dano. o dano, sofrer a perda. Fala, Sim. não, eu estou no prejuízo mesmo, mas eu vou fazer isso. Sim. O perdão, ele é a porta de entrada ali para as bênçãos de Deus. Aleluia. As bênçãos de Deus, elas são, vêm pela graça de Deus. Não tem como você falar o contrário. Mas você precisa entender que existem coisas que resistem. Às vezes Deus quer liberar muito mais bênção na sua vida. Amém. É verdade. E você, às vezes, por não entender, você resiste. A falta de perdão, ela é um obstáculo para que você possa ser abençoado ricamente e poder usufruir da bênção de Deus. E tem gente que não tem essa clareza, né, pastora? Que dos meus pais, eu tenho bênção para receber deles, eu gosto né? muito, eu estava ouvindo recentemente de uma palavra, quero citar aqui, até porque essa pessoa também já testemunhou publicamente, de uma pastora americana, Joyce Meyer, e ela conta o testemunho dela em muitas palavras que ela ministra, e é algo muito forte. Hoje ela já é uma senhora, né, com mais de 70 anos, continua pregando a palavra, e ela fala que ela foi abusada pelo seu pai durante muitos anos, desde a infância até a adolescência. E foi uma situação horrível que ela viveu, mas que ela, depois de anos, mesmo casada, depois que ela teve uma experiência com Deus, ela perdoou o pai. E ela teve uma decisão mesmo de perdoar, liberar perdão, não foi uma coisa instantânea, mas que ela depois foi usufruir, né, das bênçãos disso, porque Deus tinha um ministério para ela, um ministério de pregar a palavra, mas ela teve que lidar com essa ferida, e a maneira que ela fez isso foi através do perdão. O pai não se converteu, o pai nem tinha arrependido, mas ela perdoou. E depois de muitos anos, ela começa a orar pela conversão do pai. Olha só. E no final da vida dele, ele entrega a vida para Jesus. Então, é algo assim, é tão louco isso. Quer dizer, ela era vítima, ela sofreu, mas depois ela se tornou o canal de bênção. E hoje o pai dela está no céu, vai passar a eternidade junto. Você fica pensando, mas não é justo isso. Percebe? Mas é assim que Deus opera. Amém. E Deus opera convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos seus filhos. Pastor, e quando eu Mas, me às coloco vezes, a debaixo maneira, também, o né? início, né? O momento O ali de start dar ali. ignição Isso. é o perdão dos filhos. A gente costuma falar no encontro, né, que a mágoa, ela é uma má água. A mágoa é um veneno, né, que você... É uma água envenenada. É uma água envenenada que você não percebe. Que você toma todo dia. Mas que você alimenta. Alimenta um veneno, alimenta ali algo que vai realmente impedir o mover de Deus e a bênção de Deus na sua vida. Então, uma vez que você reconhece que existe uma água, que existe essa distância, que existe algo que precisa de reparação, seja o primeiro. Seja o primeiro, seja rápido. Sabe, pastor? Acho que as pessoas, muitas vezes, demoram demais a cair a ficha. Olha, se o perdão traz a bênção, então corre e perdoa logo. Né? Não protela, porque Deus quer abençoar. Até você. porque eu perdoo porque eu fui perdoado. É verdade. Quando você se vê, não tem como. Eu quero falar mais aqui de um versículo que a Bíblia fala de uma maneira muito clara, e não tem como a gente não mencionar, que os filhos devem honrar os pais. Exatamente. E essa palavra honra envolve obediência, né? Envolve servir, como a Dalva disse, envolve perdão, porque não tem como você honrar quem você não perdoa. E essa questão da honra, né? Como que os filhos devem honrar? Porque se você vai converter o seu coração ao seu pai, então, honrar está incluído aqui nesse pacote. Né? Honrar com palavras, honrar com atitudes. Como que isso acontece ali? Como que acontece essa honra? Agora, é importante também os filhos entenderem que, muitas vezes, você magoou o coração do seu pai. Você feriu, você ofendeu de alguma maneira. E pais também ficam ressentidos com os filhos. Sim. E às vezes é preciso pedir perdão. Filhos têm que perdoar pais, mas os filhos também precisam pedir perdão para os pais. Porque se você não pedir perdão,
você não vai poder honrar, ou aquela honra não vai chegar no endereço certo. Então, a Bíblia fala de filhos que desonraram pais, né? Na Bíblia. Então, nós mencionamos aqui, né? Esaú desonrou Isaac. Então, Absalão desonrou Davi. Né? Então, a desonra. E por causa da desonra, eles também não receberam aquela bênção que podia ter usufruído da bênção, da herança. Né? Então, essa questão da honra, eu queria que nós falássemos um pouco mais sobre isso, pastora Dalva. Tem um texto, pastora, em Deuteronômio, que fala, assim, é simples, mas ele mostra que o caminho da bênção, ela passa, sim, pelos pais. Aqui o Senhor está falando para eles possuírem a terra que está diante de vocês, que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Deus a promessa é para os pais. A promessa é para os pais. E muitos filhos não recebem das promessas dos pais porque desonram. Porque são filhos cheios de raiva, cheios de rancor. Como que você acha que eles desonram? A maioria dos filhos, uma desonra que é muito comum, né, na maioria dos filhos, é a desonra na forma de tratar os seus pais. A gente fala chamar os pais desprezo, de senhor, desrespeito, desrespeito. Eu sempre chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora e sempre pedi a bênção. Eu também. Né? E é um costume que eu procuro manter nos meus filhos. E eu acho que isso é bênção para os filhos e não para os pais. E muitos filhos desonram, não só não chamando eles da forma apropriada, mas desonrando também com palavras. Né? Tem filhos que desprezam e que falam dos pais de qualquer forma. Agora, você já viu como que isso é tão mostrado hoje de uma maneira normal. Então, você vê nos programas, séries, filmes, novelas, tudo. Aquele filho adolescente, ele tem o direito de bater a porta do quarto na cara do pai. Sim. Porque o quarto é território exclusivo dele. Ainda põe a placa, né? Não entra. Então, e os pais têm que respeitar. É claro que sim, tem que haver o respeito mútuo. Então, eu acho que ter ali um respeito por pelo quarto, sim. Mas isso não dá direito ao desrespeito. Sim, não. Nunca. Falar de igual para igual. Falar num tom mais alto que o pai e a mãe. Sim. Gritar. Então, assim, há muitas maneiras de desonrar. É verdade. E, às vezes, os filhos não percebem. Um dia eu vi um pai fazendo algo que eu falei assim, gente, gostei desse pai. O filho trancou a porta e pôs uma placa. Proibida entrada de pais. Na porta do quarto dele. E falou para os pais que ele nunca era para entrar, nem para arrumar o quarto. E o pai falou, ok, não é para entrar? A porta é para ficar trancada? Ok. E o menino saía e trancava a porta. Aí, no outro dia, o menino chegou da escola, a porta estava arrancada. Nós não vamos ter problema com porta, porque não vai existir mais porta no seu quarto. Eu achei muito, muito coerente o pai. Dois extremos, né? Mas ele foi coerente no sentido de passar a mensagem. Mas, olha, eu mencionei aqui no início também a parábola de Lucas 15, em que Jesus fala ali do filho que foi embora. Não fala de nenhum erro que o pai cometeu. Fala do filho que foi embora. Porque resolveu cuidar da sua vida e não queria conviver com o pai. Porque se ele quisesse conviver com o pai, ele tinha comprado uma casa ali do lado da casa do pai, né? Ia viver sozinho e ter o quarto dele. Não, ele queria distância. Mas a Bíblia fala exatamente, lá em Lucas 15, 17, assim. Então, caindo em si. Teve um momento em que aquele filho caiu em si. Ele teve um momento de lucidez. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele não fala, levantar-me-ei e vou voltar para casa. Vou voltar para o meu endereço antigo. Não. Ele falou, eu vou voltar para o meu pai. Isso aqui está falando que ele não voltou para casa. Ele voltou para o pai. Então, tem um momento em que os filhos têm que cair em si e pedir perdão para o pai. E se você desonrou, é hora de começar a honrar. Amém. É hora de reconhecer a autoridade dele. E eu acho que precisa falar as palavras certas. Me perdoa. Começar a ter um tratamento diferente. Né? Eu acho que são maneiras de demonstrar honra. Agora, a honra também
ela está relacionada a reconhecer a posição do outro. Você começou falando isso, né, Dalva? Sim. Reconhecer a posição do pai. Marília, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão aí de honrar, de reconhecer a posição, de tratamento. Como que os filhos realmente demonstram que convertem o coração para os seus pais através da honra? Qual que é a importância da honra nesse relacionamento? Honrar é atribuir valor, né, pastora Márcia? Quando você honra, você está reconhecendo o valor. Então, o filho que honra o pai é o filho que entende que o pai veio primeiro, né? Que o pai foi estabelecido por Deus. Lá em Romanos 13:1, a Bíblia fala que toda autoridade é estabelecida por Deus e não há autoridade na terra que não tenha sido. Quer dizer, o pai está ali numa figura, né, que Deus colocou. Então, se eu reconheço que Deus colocou, né, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a maneira de honrar é reconhecendo que ele foi estabelecido por Deus. Então, se ele foi, e não estou falando do pai perfeito, não estou falando de um pai que nunca erra, né, de honrar pela posição. Então, é submeter, né, é, como a Dalva falou, né, de você respeitar, né, de você ter as palavras certas e de você se colocar. Agora, às vezes, o pai até errou, mas o filho levanta a voz do mesmo jeito. Então, quando você reconhece a autoridade do pai, você se cala. Você submete naquele momento. Porque a palavra branda desvia o furor, a Bíblia diz. E uma das maneiras do filho, né, do filho converter o coração do pai, pastora Márcia, é com confissões de amor, palavras de amor. Eu acho que falta um pouco isso. Muitos da nossa experiência como igreja, muitas famílias foram alcançadas por causa dos filhos. Porque os filhos levaram o amor, levaram a palavra. Eu me lembro uma vez que nós fizemos também uma reunião em que os filhos foram lavar os pés. Eu lembro demais né, desse. dos pais. Eu tenho até a foto das minhas filhas Nós ali, compramos adolescentes, bacia de plástico. lavando os pés. Né, foi lindo. É uma atitude de Mas honra. foi uma maneira prática Foi. de fazer, e espontânea também, porque ninguém foi obrigado a fazer. Fez quem quis fazer. Mas aquilo realmente tocou o coração. Tocou mesmo. Né? E tem muitos pais que mencionam até hoje Sim. que aquele momento ali foi um momento de Destravou. cura. Foi. Amém. Porque foi uma forma de pedir perdão, Sim. foi uma forma de verdade. reconciliar, foi uma maneira também de Honrar. conquistar e de honrar. Né? Então, fica aqui a sugestão para você. Talvez você tenha dificuldade com palavras, então, por que você não pega, então, uma bacia, né, uma jarra de água, chega lá na casa, né, do seu pai, né, lava os pés dele. Se você não quer falar, põe uma música. Fala só eu te amo, tá bom demais. E fala 2 palavras, me perdoa, né, e eu amo você, e é o suficiente para o Espírito Santo agir. Pastor, isso aí tem tanto poder, porque o Marcos sempre foi um filho que honrou a mãe dele. Sempre. Desde que eu casei, às vezes ele não gostava muito de ficar perto, mas porque tinha conflitos. Mas ele sempre honrou a casa que ela mora, tudo que ela tinha. Ele sempre honrou financeiramente. Cuidando, né? Sempre. Mas bom. quando... E ela sempre cobrava, nunca era o suficiente. E às vezes eu já tive impasses com ela, porque ela ligava na minha casa falar mal dele, eu não aceitava. Mas um dia ele fez um jejum e tinha um encontro. Ele chamou a mãe dele, que morava em Santos, em São Vicente, e ele honrou a mãe dele, lavando os pés dela. Nossa, nunca mais ela falou nada do Marcos. Ela mudou. Aí tudo que ele ia dar, ela falava, meu filho, não precisa. Você já gastou muito comigo. Antes, tudo que ele dava não era suficiente. Então, assim, ela mudou a forma de lidar comigo, que era nora, porque eu também lavei. Mudou a forma de lidar com o Marcos. Naquele dia, eu tive clareza do tanto que é poderoso a honra. A honra tem o poder Verbal de converter também. o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Sabe aquele filho que é muito amoroso, que beija o pai, a mãe, que abraça, que vai lá toda semana, né, e que lembra do aniversário, que manda mensagem. E é aquele filho assim que é tão grudento. Olha, na hora que ele precisar de algo, ele vai ter. Porque se ele falar, pai, precisava do seu carro, o pai vai falar, mas claro, olha a dica, gente, anota aí. Você quer meu carro para um dia, 2, precisa pôr gasolina.
Quer dizer, ele tem tudo. É verdade. Então, o amor é não isso que faz, né? acontece. Conquistar o Né? coração. Com Deus é assim, né? E Deus quer que isso aconteça também nos nossos relacionamentos, porque se não acontecer num relacionamento natural, do pai natural, como que vai acontecer com Deus? Então, tem um princípio na Bíblia que está lá em 1 João, que fala, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Então, Deus quer e Deus pode converter o coração dos filhos aos pais. Pastora. E eu queria pedir para as pastoras falarem, para encerrar mesmo, finalizar, uma palavra rápida, concisa, diretamente para você que é filho, sobre converter o coração aos seus pais, ou ao seu pai. Pastora Dalva? Pastora Luiz nos ensinou algo que nós aprendemos bem, e eu quero ensinar aos nossos queridos que estão nos ouvindo. Honrar também é ter custo, envolve valor, envolve dinheiro. Então, às vezes, nós honramos com palavras, mas o pastor Luiz nos ensinou que honrar também é cuidar financeiramente, dar algo financeiramente. Então, ainda que o seu pai ou sua mãe não precise, mas honre eles com os bens que o Senhor já tem te dado, né? Dê para eles presentes, honre eles ajudando. Eu tenho certeza que você é o que vai ser mais abençoado em todos os sentidos. Amém. A palavra de Deus aqui em Malaquias 4, que nós conversamos com ela, né? Versículo 6 fala que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fica parecendo que Deus aqui vai colocar uma maldição. Mas a revelação que eu tenho desse versículo é que já existe uma maldição, né? Em muitas famílias, já de anos que vem, de famílias destruídas, de lares destruídos. E aqui o que a Bíblia diz é o seguinte: se você praticar esses princípios que nós estamos falando, de converter, que é honrar, que é submeter, que é amar, essas maldições serão encerradas na sua família, na sua vida. Então, entre por esse princípio, queridos, você vai experimentar a bênção de Deus na sua casa. Amém. Amém? Valéria? Eu queria falar aqui para os jovens, pare de comparar o seu pai com o outro. Sabe, essas comparações, elas não são boas, porque seja gracioso com seu pai, com tudo aquilo que ele te deu, que ele fez por você e que continua fazendo. Não interessa o que o pai do outro fez ou deu para ele. Você tem um pai, honre ele e você será ricamente agraciado. Amém. Amém. Bem, eu quero dizer para você, perdoe o seu pai. Independente daquilo que ele tenha feito, quanto ele tenha errado com você ou prejudicado você. Perdoe, ok? E seja grato. Seja grato a Deus, porque você teve um pai. Amém? Nós vamos dar um pequeno intervalo, eu vou voltar daqui a pouquinho para finalizar esse programa de hoje. Filhos convertidos aos seus pais. Pastora Márcia, quem não está nos assistindo, dá um like. É mesmo. Lembra de Dá dar o o seu seu like joinha aí aí. pra ok? nós. Compartilha aquilo que Deus falou com você. Deixa aí nos comentários. Ok, até daqui a pouco. Bem, eu gostaria de compartilhar com você aqui uma breve palavra a respeito do tema do nosso programa de hoje. Filhos convertidos aos pais. Como nós lemos aqui anteriormente, a Bíblia fala em Malaquias 4, que é uma promessa de Deus converter o coração dos pais aos filhos, mas também dos filhos aos seus pais. E Deus
está fazendo isso e fará e completará essa promessa exatamente como ele diz aqui em Malaquias. Agora, é claro que nós participamos desta obra que Deus está fazendo. E eu gostaria de falar aqui para você de maneiras práticas. Como que o filho pode converter o seu coração ao seu pai? Bem, a verdade é que não existe relacionamento perfeito entre pai e filho, de filho para pai. Agora, muitos filhos, eles tiveram pais ruins. Então, pais que cometeram erros sérios em relação aos seus filhos e que os filhos crescem e guardam mágoa, rancor e são distantes dos seus pais, baseados nesses fatos terríveis que aconteceram. Agora, existem outros filhos que tiveram pais extraordinários e que os pais foram um modelo digno de referência para outras pessoas. Mas, mesmo assim, os filhos, às vezes, cresceram à sombra dos seus pais e achavam que não havia nada que eles podiam fazer para merecer o elogio ou a admiração dos seus pais. Às vezes crescem tentando agradar os pais e nunca conseguem. Então, existem experiências distintas. Eu me lembro de ouvir há muitos anos atrás um testemunho do filho do Billy Graham. Billy Graham foi um grande homem de Deus e um evangelista que pregou em centenas de países, pregou o evangelho, milhões de pessoas se converteram através da sua pregação. Mas, embora ele tivesse uma vida exemplar, foi um homem casado, teve filhos, serviu ao Senhor, um dos seus filhos, na sua juventude, se desviou dos caminhos do Senhor, se envolveu com drogas. E, durante aquele período ali, com certeza, foi algo difícil para os seus pais. Então, talvez você pense, mas ele não tinha nenhum motivo para ter algum ressentimento ou conflito com o seu pai. Bem, nós não conhecemos, não sabemos. A verdade é que não existem pais perfeitos. Independente da sua experiência como filho, eu quero que você saiba que a vontade de Deus é que o seu coração se converta ao seu pai, ok? Para que você também possa ter uma experiência íntima com o seu Pai Celeste, que é Deus. E eu queria mencionar aqui, como que um filho pode ter o seu coração convertido ao seu pai? A primeira razão, eu acho que ele precisa desejar estar perto do seu pai. Sabe, filhos que converteram a Cristo devem converter também o seu coração ao seu pai. E uma maneira de você demonstrar isso é desejar estar perto dele. Eu mencionei aqui a parábola de Lucas 15, que ali Jesus conta a história de um filho, que o problema ali era o filho, não era o pai. O pai tinha 2 filhos e o mais novo pediu a sua herança, parte da sua herança, e partiu e foi viver numa terra distante, longe do pai. Então, fica evidente que esse filho aqui, ele não queria ficar perto do pai. Ele queria viver longe do pai. Acho que não há algo que magoa mais o coração de um pai do que essa atitude de um filho assim. Não estou dizendo que todo filho que mora longe do pai é porque tem um problema. Não, não é isso. Nesse caso aqui, desse filho de Lucas 15, sim. Porque ele queria viver longe. Ele não queria ficar perto do pai. Sabe? Então, o oposto é verdadeiro. Uma forma de converter o coração ao pai é demonstrar um desejo de estar próximo dele, de se relacionar com ele, de conversar com ele. Então, essa proximidade é uma maneira de você demonstrar isso. E é interessante porque esse filho aqui dessa parábola, em Lucas 15, quando ele cai em si, a Bíblia fala que, caindo em si,
Ele então disse: voltarei para o meu pai. Ele não diz: vou voltar para casa, vou voltar para a minha cidade, vou voltar para o meu endereço. Não, ele fala: eu vou voltar para o meu pai e eu vou falar para ele: Pai, eu pequei contra ti. Percebe? Então, ele fala algo relacionado a converter o coração ao pai. Aquele filho não voltou para casa apenas, ele voltou para o pai. Ele voltou para ter um relacionamento próximo com o seu pai. Isso é converter o coração ao pai. É comum filhos, à medida que vão crescendo, ali na pré-adolescência, na adolescência, até na juventude, que eles querem, às vezes, sair com os amigos. Então, às vezes, já não tem tanto prazer em viajar com seus pais, como tinha antes, na infância. E esse distanciamento vai aumentando. Mas, olha, mesmo que a fase seja diferente e que você comece a se relacionar com outras pessoas, não significa que você deve encerrar esse relacionamento próximo com o seu pai. Você deve manter, mesmo que talvez não com tanta frequência, porque é normal os filhos, às vezes, saírem para estudar, depois eles se casam, mas tenha, pelo menos, algumas reuniões que já são ali com data marcada. Às vezes, almoçar na casa dos pais uma vez na semana, ou então datas comemorativas, se você é alguém que mora em outra cidade ou mais distante, de ligar para o seu pai a cada semana, de conversar com ele, de dar atenção, de demonstrar esse afeto e manter ali uma proximidade. Isso mostra um coração convertido ao pai. Porque as pessoas que têm ressentimento, rancor, elas não querem se relacionar. Ao contrário, ela sempre vai arrumar uma desculpa para não ter que participar, às vezes, do aniversário do pai, do dia dos pais, ou algo assim. O trabalho, a falta de tempo, a correria. Mas, na verdade, o que está lá no fundo, no coração, é um desejo de manter distância. Essa é uma sinalização de algo que está errado e de um coração de um filho que precisa ainda converter-se ao do seu pai. Mas tem uma outra maneira também que eu quero mencionar aqui, que o filho pode demonstrar que o seu coração é convertido ao seu pai, que é aceitar os pais incondicionalmente. Sabe, nem sempre aqueles pais que erraram, eles vão ter consciência dos seus erros ou, às vezes, vão pedir perdão para os filhos. Mas e aí? Aquele filho se converte, mas o pai nunca se converteu. Como que acontece? Sabe, cabe aos filhos pedir perdão, sim, mas, acima de tudo, aceitar os seus pais incondicionalmente. Eu reconheço que, às vezes, tem pais que são difíceis de amar. Às vezes, tem aquela mãe ausente, tem aquele pai que cometeu ali atrocidades. É difícil de amar. Mas, sabe, você pode aceitar. O amor de Deus por você é incondicional, porque você também pecou contra Deus. Você também ofendeu a Deus com seus pecados. Mas a palavra de Deus diz que Deus te perdoa. E Jesus ensina que nós devemos perdoar aos outros, como nós fomos perdoados. Quando você decide perdoar, e aqui eu já estou até adiantando o que eu vou falar, você também aceita. Então, aceitar incondicionalmente. Mesmo que talvez você tenha vergonha do que o seu pai se tornou, do que o seu pai fez, ou que você tivesse, né, no passado, vergonha ali na infância, na adolescência, do seu pai, da sua mãe. Sabe, hoje você deve aceitá-los incondicionalmente, porque eles são seus pais. E pai, a gente não escolhe. Na verdade, quem escolhe para nós é Deus. Quando você não aceita, significa que você não está aceitando
a Deus, em última análise. Então, aceitar incondicionalmente é você também ter um coração grato. Agradeça, porque você teve um pai e uma mãe que te gerou, que cuidou de você, que te criou, que te sustentou, que te deu um teto e que, de fato, por mais difícil que tenha sido o seu relacionamento, você tem razões para agradecer e também para aceitá-los. Aceite como eles são. Não tente mudar. Apenas aceite. Isso já demonstra um coração de um filho que, de fato, converteu o seu coração ao seu pai. A Bíblia fala de uma pessoa que é Absalão. Absalão era filho do rei Davi. E Absalão é um exemplo da Bíblia de uma pessoa rebelde, um filho rebelde, um filho cheio de ressentimentos. Porque o pai errou, cometeu falhas terríveis. Davi, ele adulterou, ele cometeu assassinato, matando, né, o marido da mulher com quem ele adulterou. Depois ele teve problemas na sua casa com seus filhos e ele não resolveu ali os conflitos. E foram muitas coisas que foram acumulando. E Absalão tinha muitas razões. Ele tinha ali um processo, né, de delitos do seu pai, para ele justificar toda a sua amargura, sua revolta contra o pai. Mas, sabe, nada disso é justificado. Porque, diante de Deus, nós temos que perdoar. E é interessante porque Davi, ele também tinha muitas razões. Talvez em relação ao seu pai, Jessé, também em relação a Saul, que era um pai espiritual, que era o rei que veio antes dele, porque Saul quis matar Davi. Saul procedeu de uma maneira errada em relação a Davi como filho. E a Bíblia fala que Davi não ficou ressentido com Saul, mas ele perdoou e ele honrou. Então, o que se esperava de Absalão é que ele também perdoasse Davi, para que ele pudesse ser o próximo rei. A Bíblia fala que Deus rejeitou Absalão, e a morte de Absalão, ela foi uma morte prematura, porque ele morreu jovem. Não era da vontade de Deus e não é da vontade de Deus que nenhum filho morra jovem. Não estou dizendo que morrer jovem significa que algo está errado entre o filho e o pai, mas no caso de Absalão, sim. Então, tenha muito cuidado, porque aceitar os pais significa aceitar os erros, as falhas, não no sentido de concordar, mas no sentido de perdoar. Falei, eu devia ter agido de outra maneira, mas não agiu. Então, incondicionalmente, eu vou aceitar e conviver com isso. E é claro que esses erros que os pais cometeram, ele vai ter que lidar e acertar diante de Deus. Deus vai cuidar desse assunto para você. Ok? Mas aceitar incondicionalmente, com as falhas, né, como eles são, e às vezes até coisas que não mudam. Tem pai e mãe que não muda. Ele continua sendo ali aquele pai raivoso, né, mal-humorado, e você não é a pessoa que vai mudar o seu pai e a sua mãe. Mas cabe a você aceitar incondicionalmente. Mas há uma terceira razão também, um terceiro aspecto aqui, que os filhos podem demonstrar que têm o seu coração convertido aos seus pais. É quando o filho faz confissões de amor. Ele é alguém que expressa o seu amor aos seus pais. Então, essa expressão de amor é algo espontâneo, porque é aquela pessoa que resolve expressar, às vezes com palavras, com atitudes, abraçar, beijar, estar presente, visitar os pais, ou dar presentes também para os pais. Às vezes, dar algo não é porque ele precisa, mas dar como expressão de amor, como expressão de honra. Eu acho interessante porque a Bíblia fala que a rainha de Sabá
Uma vez ela foi visitar o rei Salomão e ela levou muitos presentes para ele. Sabe, ela não levou presentes para o rei Salomão porque o rei Salomão precisava, porque ele já era rico, ele tinha muito ouro, muita prata. Mas ela levou para honrar. Então, aqui eu entro também numa quarta razão, que você deve mostrar que o seu coração é convertido ao seu pai, através da honra. Então, filhos que têm o coração convertido ao pai, honram os seus pais. E uma maneira de você honrar é dar presente, é expressar que você tem um coração que honra, que ama incondicionalmente. Mas honrando também através da obediência. Filhos menores de idade devem obedecer os seus pais. Quando eu digo obedecer, não é fazer coisas erradas que eles mandam, não é isso. Mas obedecer dentro dos limites daquilo que é aceitável, ok? Submetendo também à autoridade deles. Então, tem um versículo na Bíblia, eu quero ler aqui para você, porque esse versículo foi escrito para os filhos, que está lá em Efésios, Efésios 6. Efésios 6, ele diz assim, deixa eu achar ele aqui, que eu quero ler um outro versículo também para você, que está em Efésios, eu vou ler logo a seguir, mas antes de eu ler esse versículo, eu quero ler aqui Efésios 6, 1, que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E depois fala assim, honra a teu pai e a tua mãe. Esse aqui é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, tem uma promessa para você. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, olha o que diz no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Interessante, né? Então, você quer viver bem e você quer viver muito, você quer ter sucesso, honre o seu pai e a sua mãe. Então, é Deus que está te prometendo isso. E Deus não vai ficar te devendo. Se você honrar, Deus vai cumprir a parte dele. Então, honrar, obedecendo. Crianças, adolescentes, menores de idade devem honrar, obedecendo, submetendo, reconhecendo a autoridade dos seus pais. E a Bíblia fala também aqui, em Efésios 5, interessante, que Efésios 5 começa dizendo assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, você é um filho amado de Deus. E porque você é amado, você deve demonstrar amor para os seus pais. E aí diz no versículo 2, por isso, andai em amor. Anda em amor, como Cristo também nos amou. Então, ele está falando que andar em amor e expressar amor e honra é uma maneira de você mostrar que você tem o seu coração convertido ao seu pai. Não basta você falar, não, eu amo, ele sabe que eu amo. Não, você precisa expressar, você precisa falar, mas você precisa também honrar com atitudes, ok? Então, não é apenas andar em amor, mas aqui em Efésios também fala que antes você era trevas. Antes de você conhecer a Deus, você era treva. No versículo 8 diz assim, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Por isso andai como filhos da luz. Aqui em Efésio fala que você é filho amado, mas fala também que você é filho da luz. Então você deve andar como filhos da luz. Filhos da luz honram pai e mãe. Amém? Mas tem uma quinta razão também que você deve demonstrar. Quinto aspecto, um filho que tem um coração convertido ao seu pai, ele é um filho que se envolve com os planos dos pais. Na passagem que eu mencionei aqui, de Lucas 15, aquele filho pegou toda a sua herança e foi embora. Ele foi abrir outros negócios. Ele foi viver longe do pai. Ele ignorou completamente o desejo do pai. Ele ignorou completamente os negócios do pai, a casa do pai.
a herança do pai e foi viver longe, cuidar da sua vida. Eu sei que você já ouviu muito isso, mas em relação pai e mãe, isso não é bíblico. Você deve se envolver, se comprometer, sim. Eu não estou dizendo aqui no sentido que você tem que ter a mesma profissão que seu pai, não é isso. Ou que você tem que trabalhar com seu pai, não é isso. Mas que você deve mostrar um certo comprometimento de participar ali dos planos, dos sonhos dos seus pais. Em relação, por exemplo, à sua fé. Honrar a fé dos seus pais. Isso é bíblico, isso é bom. E é da vontade de Deus que seja assim. Então, tem filhos que ignoram completamente a opinião dos seus pais, o conselho dos seus pais, e ignora também a vontade de Deus em relação aos seus pais. Não é bom que seja assim, mas é muito bom quando os filhos, eles agradam os pais, quando eles realmente estão ali dispostos a agradar, a fazer seus pais felizes. Sabe, porque isso também acontece com Deus. Eu comentei aqui, sabe, aquele filho que ele é amoroso, que ele beija a mãe, que ele abraça, que ele é carinhoso, e ele liga toda semana, e mesmo depois que ele sai de casa ou que ele se casa, ele vai na casa dos pais, e ele senta, conversa, sabe? Aquele filho, ele agrada muito mais do que aquele outro filho que às vezes tem mais sucesso profissionalmente, ganhou mais dinheiro, mas é distante, é apático, é desamoroso, não é presente, não demonstra amor, percebe? Esse filho que expressa mais e que se importa em agradar o pai, na hora que ele fala alguma coisa para o pai, pai, queria que você fosse comer lá em casa. Claro, filho, claro, eu vou sim, que dia que é para ir? Vou levar comida também, vou levar um vinho, vou levar o melhor vinho. Quer dizer, o pai está disposto a dar muito mais. Isso acontece com Deus. Mas isso acontece também em relacionamentos de pais e filhos. Porque quando o filho agrada o coração do pai, ele também vai receber mais. Ele vai ser mais abençoado. Amém? E tem um último aspecto aqui. De filhos que têm o coração convertido aos seus pais, são filhos que perdoam os erros dos pais. Ao contrário de alguns filhos, que, se ele tiver a oportunidade, ele vai lembrar os seus pais daquilo que os seus pais não fizeram, deixaram de fazer, ou situações em que eles erraram com esse filho, ou algo assim. São filhos que muitas vezes trazem no seu coração as cobranças, as falhas, e às vezes não falam, mas pensam, se meu pai tivesse agido diferente, não, hoje eu seria outra pessoa. Muito cuidado com isso. Sabe? Filhos que convertem o coração aos seus pais são filhos que perdoam incondicionalmente. Independente do seu pai ter pedido perdão ou não. Somente o fato de você ser um filho de Deus e ter convertido o seu coração a Cristo, você deve perdoar o seu pai. Seu pai nunca te pediu perdão. Perdoe a si mesmo, porque isso é bíblico e porque isso agrada o coração de Deus. Sabe, a história de pais e filhos convertidos um ao outro é uma história escrita com uma coleção de perdões, um perdoando ao outro, porque é assim também que nós nos relacionamos com Deus. Deus nos perdoou de todas as nossas ofensas. E é por causa disso que hoje nós podemos gozar de um relacionamento de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Eu queria orar com você e abençoar você como filho, para que você também possa entender essa palavra, receber essa palavra e hoje decidir converter o seu coração ao seu pai. Pai, eu quero orar agora e abençoar cada um desses filhos que ouviram essa ministração
E eu quero orar para que o Senhor possa quebrantar o coração desse filho, para que ele possa liberar perdão ao seu pai. Eu oro para que ele possa agora, ó Deus, receber luz, para que a luz possa vir e inundar o seu coração. Eu oro agora para que pensamentos errados, argumentos na sua mente, que o diabo sustentou em relação ao seu pai, que sejam agora quebrados. Ó Deus, que seja quebrado toda a cadeia na mente, toda a fortaleza na mente, de cobranças, de argumentos em relação aos seus pais. Ó Deus, que o Senhor possa agora inclinar o coração desse filho para o seu pai, para que ele possa não apenas perdoar, mas decidir amar, aceitar e se relacionar de uma maneira próxima com seus pais. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que você possa usufruir da bênção do Senhor, que é essa promessa que está em Efésios, dos filhos que honram os pais, que eles têm a promessa de viver bem e ter uma longa vida sobre a terra. Que essa promessa possa se cumprir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. A gente volta a semana que vem. Até lá.